Tudo bem com você? Eu espero que sim. Então, antes da gente começar, gostaria de te convidar a fechar os olhos junto comigo, que possamos entrar em sintonia com toda a equipe espiritual que já nos envolve. Em especial, vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, que sempre quer o nosso melhor e sempre está cuidando de nós. Vamos sentindo também o amor de mãe que nos envolve, que é Maria de Nazaré, que chega próximos de nós, nos abraça, nos envolve no seu manto de luz, acalmando o nosso espírito. Então Maria nos abençoa e nos leva à presença de Jesus, o seu Filho e o nosso mestre e amigo, que nos abraça, envolve todo o nosso ser numa paz, numa tranquilidade. Nesse momento Jesus nos abençoa e nos convida a viver o seu Evangelho. E nos pega pelas mãos e nos leva à presença de Deus, nosso Pai e nosso Criador, a qual só temos a agradecer a Ele por mais essa oportunidade de vida, agradecer a Ele por tudo o que acontece em nossa existência. E em forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, uma das coisas que me impressiona muito, me chama muito a atenção quando a gente começa a estudar do Evangelho, algumas situações da personalidade de Jesus, né? Então Jesus, eu me impressiona uma coisa em Jesus que era interessante. Jesus, ele conseguia ser, ao mesmo tempo que ele era doce, que ele era amoroso, ele também conseguia ser firme quando ele precisava. Então, assim, às vezes chegavam algumas pessoas que estavam praticando algum mal, por falta de conhecimento mesmo, né? Por ignorância. Ele lá, com todo o amor, envolvia aquela pessoa e sempre ensinava, mostrava o caminho correto. Por outro lado, tinha aquelas pessoas que já sabiam o que deveria ser feito e mesmo assim cometiam o mal. Com essas pessoas, Jesus era muito enérgico. Um grupo dessas pessoas que a gente pode destacar eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso. Eles eram formados por sacerdotes, por doutores da religião, né, da religião judaica lá na época. Então, eram pessoas que conheciam muito das leis, né, das leis de Deus. Até aquele momento, eles estudavam muito, por exemplo, os 10 mandamentos. Mas, ao mesmo tempo que eles eram grandes conhecedores da religião, eles eram os primeiros a julgar, a condenar todas as pessoas que estavam ali ao redor deles. Então eles não tinham nem um pouco de compaixão para com o próximo. Ou seja, eram pessoas que não vivenciavam a sua religião. Tinham um discurso lindo, por outro lado, as suas atitudes eram totalmente contrárias. E Jesus, ele cobrava muito desses fariseus. Cobrava por quê? Porque eles já tinham um entendimento, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da lei, mas eles não praticavam aquilo que eles sabiam e aquilo que eles pregavam para as outras pessoas. Ou seja, eles eram hipócritas, né? E Jesus chegou a chamar essas pessoas de hipócritas, inclusive, né? Chamou eles de sepulcros caiados, né? Que são aqueles, né? Jesus falava que
são aqueles que são bonitos por fora, mas eles fedem por dentro. Eles demonstram alguma coisa, mas por dentro são totalmente diferentes, né? Mas, por incrível que pareça, 2000 anos depois, isso continua acontecendo. Isso acontece ainda hoje em dia, né? Um tempo atrás, o Papa Francisco, né, o líder máximo da Igreja Católica, ele fez uma afirmação que, né, abalou, né? Todo mundo ficou, teve uma repercussão muito grande. Ele falou assim: mais vale ser um ateu do que um católico hipócrita. Ou seja, que adianta ser um religioso que é um religioso só no nome, que é hipócrita, não cumpre aquilo, que não segue aquilo que busca dentro da religião. Nesse caso é melhor ser um ateu. São palavras muito duras. Mas o que acontece? Dentro do nosso dia a dia, a gente vê muito dessas pessoas. E o maior erro nosso também é uma reflexão de cada um, é que nós não cometamos esse tipo de erro. Que nós não podemos nos tornar os fariseus dessa nossa época. E é muito fácil a gente se tornar isso, né? A gente, de uma forma muito simples, a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a nossa consciência já está desperta, e a gente faz exatamente o contrário. E Jesus, diante dessa situação, ele até no Evangelho ele colocou para a gente algo que a gente tem que lembrar. Na passagem em Lucas, ele diz assim: muito se pedirá a quem foi muito dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem foi muito confiado. O que Jesus está querendo dizer? Quanto maior o nosso entendimento, quanto maior o nosso conhecimento das leis divinas, quanto maior a nossa consciência, maior a nossa responsabilidade com relação aos nossos próprios atos. Ou seja, nós não podemos ser hipócritas, né? Como Jesus chamavam aqueles fariseus na época, com o nosso entendimento hoje. Então, existe conta-se um fato, que não sei se é fato, se é uma história, se é uma invenção, mas tem certa vez, né, conta-se que certa vez um trabalhador de um grupo espírita, né, ele foi para o grupo espírita trabalhar lá no grupo espírita, numa noite. Ele foi lá e fez todo, né, o seu trabalho voluntário dentro daquele grupo espírita e voltou para casa, né? Voltou para casa. Quando chegou em casa, abriu a porta da casa e ele viu um monte de mala, né? As malas assim feitas já, né? Ele falou assim: mas que mala que é essa? Aí ele perguntou para a esposa assim: mas o que aconteceu? Você vai embora? Que malas são essas? Aí a esposa fala assim: então, é que eu vou embora, eu vou morar lá no centro espírita que você trabalha. Lá no centro espírita onde você é voluntário, eu vou morar lá. Ué, mas por que você vai para lá? Né? Respondeu o marido. Ela falou assim: então, é porque lá no grupo espírita você é tão bom, você é tão caridoso, é tão paciente, e assim, eu acho que eu vou para lá, porque é essa pessoa que eu preciso dentro de casa. Isso é uma história que a gente tem que raciocinar se nós não estamos sendo essas pessoas, né? Mas enfim, quando a gente fala da necessidade de vivenciar o Evangelho, e exatamente voltado com essa passagem de Jesus,
entregar, devolver àqueles que nos pedem aquilo que nos foi confiado, aquilo que nos foi dado, que é o entendimento. Tem uma passagem também que fica no livro de Atos, que é uma passagem que me comove muito. Eu fico muito emocionado nessa passagem. É um momento onde o Cristo ele já foi crucificado, né? E os apóstolos estão fazendo os seus trabalhos sozinhos, né? Já não tem mais a presença física de Jesus, né? E tem uma passagem onde estão Pedro e João, eles estão, né, levando já o Evangelho, seguindo, né, a necessidade de levar o Evangelho para as pessoas, e eles estão, né, lá na cidade de Jerusalém e encontram um aleijado, né, encontram um paralítico. E aquele paralítico ele estende a mão, né, para Pedro e para João, pedindo uma esmola. Estende a mão pedindo uma esmola para os dois. E Pedro naquele momento, né, e ele com aquela fé gigantesca que ele tinha, ele fala para aquele paralítico assim: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Que seja curado em nome de Jesus. E aquele homem foi curado naquele momento. O que me emociona nessa passagem é que Pedro, depois da morte de Jesus, mesmo sendo perseguido, combatido, ele continua firme na fé dele e ele continua fazendo o trabalho dele. E quem olhava para Pedro naquele momento, olhava para ele e enxergava uma pessoa que praticamente um miserável. Ninguém dava nada por ele no primeiro olhar. É como se fosse um andante, uma pessoa que você olhava, você não esperava nada. Mas Pedro, naquele momento, ele é abordado por aquele paralítico que pede a esmola. Então Pedro entrega a maior riqueza que aquele paralítico poderia receber naquele momento, que era a sua cura, que era voltar a andar. E conosco não é nada diferente. Não é nada diferente. Diariamente Deus nos intima. É mais do que o convite, é uma intimação. Diariamente Deus está nos intimando a provar, através de pessoas, através de situações, através de circunstâncias, que o nosso entendimento da lei do amor, que foi ensinado por Jesus, não é só teoria, que deve ser retirado da Bíblia e deve ser trazido para dentro da nossa vida, no nosso dia a dia. Então, Deus nos convida todos os dias a que a gente possa partilhar com o próximo todo o amor que Ele já nos depositou, que nós já temos entendimento desse amor, nós já sentimos esse amor que Deus tem para conosco. Então Deus, Ele espera de cada um de nós que nós possamos demonstrar através dos nossos atos, das nossas palavras, que nós já temos o entendimento desse amor maior, que nós já podemos compartilhar esse amor que recebemos de Deus para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, a reflexão que eu queria deixar para vocês, e principalmente para mim, é que nós possamos, de alguma forma, ficar atentos, ficar ligados a cada chamado de Deus e entender que é o momento que Ele nos convoca a fazer o bem ao próximo. E é por intermédio de nós
que Deus faz o bem a cada pessoa, a cada filho dele. Então nós, de alguma forma, somos auxiliares de Deus nesse grande processo de transformação do mundo. Então que possamos compartilhar esse amor que recebemos do Pai em todos os momentos da nossa existência. Então, nesse momento, gostaria de convidar a todos a fechar os olhos novamente e vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que cuida de nós, agradecendo a Maria, agradecendo a Jesus por todo o amor que derrama sobre nós nesse momento. E vamos pedindo que Jesus derrame seu amor também a todos aqueles que sofrem, os nossos irmãos que estão nos leitos de hospital, nas ruas, nas casas de repouso, nos orfanatos. Vamos pedindo que Jesus visite cada um deles, que possa também visitar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E vamos pedindo que Jesus nos abençoe, continue mostrando o seu caminho de luz, que possamos trilhar esse caminho e a cada passo ser cada vez mais feliz, pois assim nós vamos sentindo que vamos chegando cada vez mais próximos de Deus. E esse é o nosso objetivo final. Muito obrigado, Pai, por esse dia e por esse momento. Que assim seja. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz a todos.